Ser mulher no mundo de hoje. É esperançoso poder pensar sobre isso, porque de fato é um exercício. E eu fico pensando como é difícil a gente definir essa existência. Porque a gente precisa entender que construção de mundo é essa que a gente vive. Então, ser mulher no mundo de hoje é mais do que esperançar, né? É todos os dias é, enfrentar alguns questionamentos que são baseados, sobretudo, na construção de um corpo feminino. É a presença ou não de alguns órgãos, né, que determina as posições sociais. Isso tem um marcador muito forte de interdição na existência feminina. Então, quando a gente acorda, a gente precisa lidar com muitos mecanismos de interdição, sobretudo das nossas próprias imagens. Ao passo que um corpo de homem dá credibilidade aos seus enunciados, um corpo de mulher afasta a credibilidade desse corpo. E é todo dia pensar sobre isso, é todo dia enfrentar essas interdições. Mas tem muita esperança nisso, né? Porque é um exercício de estar com outras de nós, é um exercício de criar redes de afeto, é um exercício de exercer acolhimento com outras de nós. Então, ser mulher no mundo de hoje é um exercício de aprender a estar entre nós, eu diria. Veja, nós, quando pequenas, a gente ganha bonecos inanimados para treinar funções domésticas. Isso por si só já é uma interdição, né? É possível que a gente passe a vida toda de infância treinando para serviço doméstico. Enquanto os meninos ganham carrinhos, ganham videogames para treinar a função 3D, né? Como é que se constrói função 3D, como é que se dimensiona, né, no espaço, enfim. E isso traz uma interdição. Se a gente for olhar, por exemplo, a distribuição de mulheres nas escolhas das carreiras, quando nós vamos para os cursos de graduação, as mulheres estão em praticamente todos os cursos, mas com uma porcentagem muito menor nos cursos ligados às ciências e tecnologias. Quando a gente procura essa distribuição de mulheres, o que você encontra é temos uma maioria de assistentes sociais, de professoras, de enfermeiras. Existe algum problema nisso? Não, não existe problema nenhum. Mas nós acabamos escolhendo funções muito ligadas ao cuidado, a maneira com que a gente é treinada para estar nesse mundo, como se o cuidado fosse uma habilidade que nasceu conosco. E isso tem um impeditivo muito grande, porque no mercado de trabalho, essas são as carreiras que são menos valorizadas, estão ligadas à nossa manutenção, à manutenção da sobrevida, à manutenção da saúde, né, da vida como um todo, mas não por acaso são as que são menos remuneradas, porque é também o mundo do trabalho que distribui renda. E aí uma interdição associada a essa presença feminina. A gente precisa questionar, né, exatamente é o modelo de mundo que a gente vive. A gente vive num mundo que é baseado numa lógica binária, numa lógica de classificação excludente, né? Ou você é uma coisa ou você é outra.
E aí, todo determinismo associado a essa imagem, a essa construção, que é ideológica, que é política, que é social, mas, sobretudo, é estrutural. Mais que eu queira um lugar melhor, eu luto contra uma construção, sobretudo quando esse corpo feminino é marcado pela raça. Quando a gente discorre sobre trajetórias de mulheres negras, nós vamos encontrar uma trajetória de maiores enfrentamentos associados a esse marcador, né, que é de um corpo agora que não é só de uma mulher, mas é de uma mulher e uma mulher negra. E aí a gente pode pensar que construções são essas, né, que marcam a nossa existência, sobretudo na construção desse mundo. Nós vivemos num mundo que faz uma leitura ocidental de vida. Essa leitura ocidental, ela foi inaugurada com o conceito de mundo moderno. O que seria isso, né? Quando a gente inaugura esse lugar de mundo moderno, o que a gente está inaugurando é um Estado de direitos, um Estado que tem direitos, um Estado que controla a vida das pessoas. Esse Estado é um Estado colonizador, né? Basicamente, as nações que colonizaram outras. Em detrimento desse Estado de direitos, existem os Estados sem direitos, os Estados subalternos. Nós, né, da América do Sul, África, Caribe, né? E quem são esses estados? Na lógica de oposição ao moderno, se inaugura a barbárie. Somos nós, né? E aí, nessa lógica, a gente estrutura todas as nossas relações sociais, né, em oposição, sempre no binário. Você é homem, tem a confiabilidade de uma sociedade, ou você é mulher, que está posta em xeque todos os dias, por mais que você seja uma especialista. E quando eu digo especialista, não me refiro ao conhecimento acadêmico, mas uma especialista na vida mesmo, né? Uma mulher que desempenha todos os seus papéis, aqueles que ela tem direito de escolher ou não, com bastante destreza. E a gente está sempre nesse lugar da suspeita, do corpo suspeito, do corpo que interage por uma lógica binária. Ou você é, no meu caso, militante, ou você é uma cientista. Né? E aí estão sempre confundindo o que eu faço com militância. Mas a pesquisa, de fato, a pesquisa científica também não é militância. Todos os atos, todos os dias que a gente toma e escolhe todos os atos também não são atos de militância em prol, né, que seja da nossa existência. Ser mulher tem sido um exercício. E quando eu comecei a falar com vocês, eu falei sobre esperança, né? Que é esperança? Porque eu tenho assistido muitas experiências de sucesso. De todos os dias a gente se confronta com essas construções determinísticas, com essas construções que lidam com caminhos autocráticos, sobretudo agora, né, que a gente assiste esse momento tão delicado de adoecimento do mundo por uma pandemia. Mas veja, antes mesmo do Covid, nós já estávamos adoecidos quando celebrávamos o dogma, né? Quando a gente assistia um avanço enorme, né, das lideranças mundiais na celebração de dogmas. E o que seria isso de fato? Né? Da interdição dos corpos, de dizer quem pode o quê, né? De dizer quem vai ter acesso aqui, construção de estados mínimos de direito, né? Se existe um estado mínimo, esse estado menos ainda se importa com essa construção social. A gente já vivia um adoecimento e eu assisti, né, nesse momento em que nada a gente tem a ganhar, porque milhares de famílias, milhões de famílias foram atingidas, perdas associadas à Covid, a fome, essa crise nos assola, e tantas outras coisas que nós temos vivido que têm nos assustado. Eu também tenho assistido mulheres têm liderado experiências de resistência que são muito inspiradoras, né? Uma mulher negra
que mora numa periferia, por exemplo, e vive com um salário mínimo, é uma forma dificílima de ser entendida. Isso me emociona profundamente. Eu penso nas minhas, né? Minha mãe, nas minhas tias, que viveram assim. Eu fico pensando que como que vai se compreender isso, enjaulando a nossa existência numa determinada posição. Essa mulher sobrevive, ela sobrevive porque essa é uma lógica de apoio, né? A lógica de viver entre mulheres não é uma lógica da competição, qual a gente foi treinada, mas é uma lógica de apoio, né? De dividir, de estar junta, de celebrar junto. Isso faz com que esse salário mínimo irrisório, né, e vergonhoso resista um mês, mesmo que muito precariamente, né, resiste porque tem outras apoiando. Então eu consigo ver que, apesar, a despeito desse mundo adoecido, marcado, e isso não é uma estrutura qualquer, né? É uma estrutura de poder, é uma estrutura autocrática, é uma estrutura totalitária, que eu acho que nunca ganhou tanta força. Isso tem engessado os nossos discursos, tem causado rupturas, né? Sobretudo rupturas nas instâncias democráticas do país. Mas, enfim, a despeito disso tudo, eu vejo que as experiências conduzidas por mulheres, elas têm sido experiências exitosas, porque a nossa existência por si só é exitosa. A gente contraria essas lógicas, a gente tem conseguido contrariar. Eu gostaria que o nosso número fosse maior, né, de mulheres que contrariam a lógica e de subalternização, conseguem de fato viver melhor. Mas em contrapartida, eu vejo que esse não é um número projetado para a gente, né? Esperaria que nós fôssemos um número menor, se esperaria. Nós não somos esse número menor, nós somos um número, de fato, não é aquele que nós gostaríamos, mas nós somos um número expressivo. Em contrapartida, a gente assiste o mundo, né, revogando, por exemplo, a maior presença de mulheres, de negros e negras nos espaços deliberativos, porque os modelos de decisão desse mundo não estão funcionando, são modelos falidos, são modelos que não dão respostas mais para os problemas sociais. Nós estamos vivendo um boom, né, de problemas sociais pipocando para todos os lados, porque talvez a pandemia tenha nos convidado a pensar, né, quando a gente é obrigado a lidar com essa paralisação, mesmo que temporária, para pensar um pouco na vida. São esses modelos que têm saltado aos olhos e a gente tem precisado se questionar sobre esses modelos. E os modelos, né,
qualquer área da produção humana, seja ciência, política, ou qualquer área, mesmo das relações sociais, têm se mostrado muito frágeis, dando respostas muito pequenas. Um exemplo disso, né? Enquanto a gente conversa aqui, nosso país, que produz tanta ciência, vive, por exemplo, surtos de febre amarela em algumas regiões, né? As pessoas são contaminadas 5, 6 vezes por malária. Nós não conseguimos, de fato, erradicar a doença de Chagas. E por que isso acontece? Porque os modelos de produção, os modelos de atenção têm dado poucas respostas. E o que falta para esses modelos, né? Falta a presença, diversidade, falta a presença de mulheres, falta a presença de mulheres negras, falta a presença de negros. Porque essa sociedade, esse mundo pensado a partir de sujeito universal, homens brancos, e aí, quando eu falo sujeito universal, é importante dizer que eu estou falando de lugares de privilégio, né? Lugares, por exemplo, que permitem que homens brancos, sobretudo hoje, a própria liderança do nosso país vá a público e fale que floresta úmida não queima, né? Contrariando todos os dados que têm sido mostrados pelos institutos de pesquisa. Isso é um lugar de privilégio, né? Você poder falar sem ter a menor preocupação em que essa sua fala equivocada vai trazer para a vida das pessoas. Esse modelo está sustentando essa sociedade, essa agenda deliberativa de mundo há muito tempo. Que a gente ganhou com isso. Respostas pequenas, respostas que não trataram os nossos problemas enquanto sociedade, respostas que não redundam a qualidade de vida da nossa população e interações mais prazerosas entre as pessoas no mundo, né? As pessoas estão tão nervosas, a gente tem assistido aí pessoas brigarem pelo uso de máscara ou não, respeitam as estadias, né, coletivas, e isso é um fato aqui arraigado, são as nossas presenças, as presenças femininas para ajudar a pensar, as presenças de mulheres negras, de negros para ajudar a pensar, né? E aí a gente consegue um retrato mais fidedigno de quem nós somos. Hoje nós somos um país, né, o Brasil é um país de maioria de mulheres negras. Onde que nós estamos, de fato, né? Quantas descobertas de mulheres negras a gente conhece, a gente pode citar? Quantas mulheres negras no poder, quantas carreiras inspiradoras de mulheres negras a gente consegue se remeter? Quantas relações, né, que com mulheres negras nós temos? O que nós estamos, para além do nosso nicho, né, pensando na nossa vida, nos nossos ambientes? Como é que a gente está lidando com essas presenças? A presença da maior parte da população brasileira. Ser mulher no mundo de hoje é, sobretudo, enfrentar a lógica binária, determinismo, né, de dizer quem nós somos por uma construção aparente ou por uma construção determinada de um espaço, sobretudo de subalternidade. Mas, como eu disse também, tem muita esperança, né? Nós vemos arranjos liderados por mulheres que têm funcionado, organizações lideradas por mulheres, mas, sobretudo, um trato no dia a dia, que é um trato de mais acolhimento. A gente tem se permitido isso, né? O exercício de estar junto, de pensar alternativas juntas, de ser mais cuidadosa uma com as outras, né? De tentar ouvir além do determinismo, de tentar não escutar esses modelos para os quais nós fomos projetadas, né? Sobretudo o modelo da competição. Quando a gente repete alguns dos comportamentos nos quais nós fomos inseridas, nós não somos, por exemplo, mulheres machistas ou negras racistas, porque é impossível as vítimas serem culpadas, né? Mas nós podemos entender isso a partir de outras perspectivas e ter um pouco mais de paciência para conversar entre nós, né? É um exercício. Eu diria que ser mulher se
tornar mulher, é entender que a gente tem um elo de opressão de gênero, de opressão de raça, mulheres negras, que nos une, né? Que nos une e que precisa ser nomeado. Nem tudo nas nossas existências é só enfrentamento, tem muita beleza também nas nossas existências, né? Uma beleza que é de. Eu não sei se a palavra certa seria coordenar, mas a beleza de pensar o todo, a beleza da organização do todo. Não precisa ser necessariamente uma habilidade feminina, mas que acaba circundando essa nossa existência, sobretudo a partir do momento que a gente é confinada dentro do trabalho doméstico. E essa é uma construção, né? Uma construção das sociedades. É uma construção do próprio modo de produção, nos confinar no trabalho doméstico. Mas eu acho que, no fundo, nós temos lidado com isso com expectativas muito promissoras, né? Nós conseguimos entender, ter um pouco mais de prazer nessa existência conjunta, nessa existência marcada, uma totalidade, né, de poder experimentar. E eu diria que quando a gente consegue isso, né, sobretudo quando a gente consegue se comunicar com outras mulheres, então, se eu pudesse dizer hoje para vocês que estão aqui me assistindo, exercitem, né, a comunicação entre nós. É super importante para as nossas existências, é importante para que a gente torne a vida de outras de nós mais tranquila, mais prazerosa, uma existência partilhada, mais partilhada do que a competição, sabe? E a gente pode contrariar essa lógica, a gente pode se apoiar, a gente pode se entender, que a gente vai falar de coisas que não fazem sentido somente para a gente, não fazem sentido a homens, por exemplo. Porque para esses foi projetada uma imagem de sucesso, para esses foi projetado um lugar diferente. Mas, sobretudo entre nós, mulheres negras, marcadas pela interseccionalidade, né, raça e gênero, esse exercício da escuta, o exercício de construir laços mais potentes, né? Isso tem me dado muita alegria. A gente pode, de fato, usar muitas dessas habilidades, né, para estar junta e para construir novas perspectivas. Muitas coisas que parecem ineficazes, né, que parecem pequenas e que eu sozinha não vou conseguir, mas que de verdade no potencial transformador dinâmico, né, imensurável. Se eu pudesse dizer a vocês, né, no movimento negro a gente tem uma máxima que é do teste do pescoço. Nos ambientes que vocês frequentam, né? Usem o seu pescoço, movam para o lado, para o outro, para frente, para trás. Vejam se vocês estão entre iguais, né? Se vocês estão entre pessoas iguais, nós temos um problema. Onde está a diversidade nos seus espaços? Onde estão as mulheres? Onde estão as mulheres negras? Se a gente frequenta ambientes onde só tem pessoas iguais, as nossas respostas, qualquer ação que a gente vai desenvolver nesse ambiente, são respostas muito limitadas, porque elas partem de uma visão única. Esse é um exercício, de fato, muito eficaz, né? Porque se eu estou num ambiente, não vejo a diversidade, não vejo mulheres negras, eu estou num ambiente empobrecido. E qualquer resposta que esse ambiente puder dar, na perspectiva do lazer, ela vai ser pobre, né? Porque tem ali uma visão enviesada. E existir, né, sobretudo com mulheres, é uma existência, eu diria, de uma partilha mais efetiva, né? Pensando no treinamento que a gente recebe para a vida adulta. A gente vai construindo esse lugar de partilha em algum momento que precisa ser exercitado, sobretudo entre nós. E diria a vocês que nesse momento especificamente, esse exercício ele nos trará condições de
uma sobrevida melhor. A gente está vivendo um mundo marcado pela força e pela violência. Todos os dias a gente assiste isso. E é isso, né? A lógica binária, que enquanto que nós, ou você é uma coisa ou outra, que a gente se rebela e quer ser várias coisas, né? Eu sou mãe, eu sou cientista, eu sou uma mulher preta ativista, e, né, eu quero falar sobre essa existência e a possibilidade de uma existência melhor. Todos esses exercícios contrariam a lógica do mundo binário, né? E esses exercícios são muito próprios de mulheres que vão existindo e resistindo em todos os espaços. Mas as mulheres negras, né, elas têm muito a falar da sua experiência da subalternidade. A gente vive num país, e eu queria dizer a vocês que nós também estamos cansadas de falar das nossas experiências de superação, né? A gente quer falar muito do que a gente produz também. Mas eu diria a vocês que a gente vive num país marcado por celebrar a mestiçagem. Quando a gente celebra a mestiçagem, a gente está celebrando, no nosso caso, a violação de um negro feminino. E foi assim que começou a mestiçagem nesse país, né? Não foi em relações amorosas, não foi em relações românticas, não, foi na relação de violação de um corpo de uma escravizada negra, dentro de uma estrutura de exploração desse corpo. E quando a gente fala disso, né, a gente dizendo que nós temos essa experiência de lidar com esse lugar de subalternidade. Quando a gente se rebela, o que a gente está vendo, e aí todas as mulheres, mulheres negras, mulheres brancas, a gente precisa falar disso com mulheres e homens, é uma sociedade melhor, uma sociedade menos adoecida. Ela será para todos nós, né, para homens e mulheres, para negros e brancos. A gente não pode ser vítima passiva de sociedade adoecida, a gente tem que se rebelar. Mas, sobretudo nesse momento, a gente assiste um mundo marcado pelo exagero da força e da violência, né? No controle desses corpos que insistem em se rebelar. Esses corpos são, em sua maioria, corpos femininos. No nosso país, corpos femininos negros. A gente é, assiste um mundo que quer lidar com clama rompimento de limite institucional, impor quebra de valores culturais, é, instru estruturar um ambiente de violência, né? Mas é uma violência agora que a gente sabe que existe, mas que ela está legitimada dentro das estruturas, né? Se por um lado isso é ruim, por outro lado, isso é bom porque a gente conhece de fato os nossos inimigos, a gente não fica vivendo em estruturas veladas, né? E de outro lado, né, isso é bom porque a gente tem a chance de se organizar melhor, a gente tem a chance de fazer um exercício melhor dessa existência, de uma existência feminina, situada, de uma existência de esperança, de uma existência de eh, laços mais efetivos entre nós. Eu consigo pensar muito nesse momento, nessa possibilidade. Ser mulher baseado nessa existência da construção de laços potentes, sabe? De dividir aquilo que nos une e superar aquilo que nos oprime, mas, sobretudo, de apoiar, de um apoio que seja de uma escuta generosa, uma boa palavra, mas uma estadia, né, da gente conseguir saber que não está sozinha, a gente tem outras de nós. Eu só estou aqui porque muitas das minhas se anularam para eu poder estar aqui. Eu vou dar a minha contribuição nessa contemporaneidade, muitas virão depois, e a gente vai construir caminhos menos dolorosos, mais felizes, sobretudo, né? Felicidade não é utopia de fato, né? São esses momentos quando a gente consegue se enxergar, sobretudo quando a gente consegue construir um domínio, né, que sobrepuja essas existências biológicas, essa
a gente consegue, inclusive, discutir gênero, é tão é algo tão delimitante dentro da sociedade ocidental, dentro de uma sociedade moderna, que a gente assume essa criação a partir de genes, a gente discute biologicamente caracterização de gênero, né. E a gente, precisa todos os dias reafirmar esse lugar de mulher como categoria social, não existir em outras culturas, por exemplo. A gente pode, de fato, lidar com isso num exercício que seja não só de raciocínio do corpo, mas de raciocínio da existência, né, de uma existência feminina, de uma existência feminina negra, de uma existência corporativa, né, que a gente possa se organizar melhor, organizar os nossos pensamentos e encontrar em outros de nós apoio, acolhida, afeto, existir nesse mundo, sabe. Independente daquilo que a gente desempenha, da função que a gente desempenhe, dos anos de estudos que a gente tenha, mas que a categoria social seja eixo fundante, assim como foi a nossa subalternização, que seja da nossa organização, sabe, uma organização afetiva. E é nesse lugar que eu vejo a esperança de uma existência melhor, né. Eu tenho concentrado aí a minha existência como mulher num exercício de afeto, ultimamente, sobretudo nesses tempos de pandemia. Eu acho que a gente se fortalece nesse lugar, a gente se fortalece ouvindo as experiências das outras, mas também a gente se fortalece no abraço, Muito compreender, né, as nossas limitações impostas, eu diria impostas, mas também lidar com essas limitações, num exercício de escuta. Se eu pudesse deixar, parece piegas, né, mas eu acho que nunca foi tão revolucionário o afeto, sobretudo entre mulheres, mais ainda entre mulheres negras. Eu acho que é isso.